Desde o lançamento do SSC 813 Speed Timer em 2021, ele tem sido um dos relógios mais vendidos da Seiko. Quando soube no fim do ano passado que ele seria descontinuado, fiquei como outros colecionadores sem entender, porque a Seiko cortaria um de seus maiores sucessos sem aviso. A Seiko lançou 3 novos cronógrafos Prospex Speed Timer, enquanto descontinuava o SSC 813, o SSC 817 com mostrador dourado e depois o SSC 819 preto. Outra boa notícia é que os novos modelos mantêm a experiência de uso, trazendo algumas novas variantes de mostrador para esse cronógrafo tão apreciado. E para este vídeo vamos analisar os 3 novos modelos e depois compará-los ao SSC 813. Eu tenho todos eles aqui na minha frente, e realmente precisei de todos eles aqui para conseguir perceber algumas das diferenças. Então agora vamos mergulhar na nova linha Speed Timer, dando uma olhada no SSC 961, no 963 e no 965. Embora menos reconhecido que os suíços, o Speed Timer original foi um dos primeiros cronógrafos automáticos lançados em 1969, competindo com o Zenith. É o primeiro e o consórcio Calibre 11 que incluía Breitling, Heuer, Buren, Hamilton e Dubois de Pras. Como resultado, os Seikos com calibre 6139 têm destaque na história da relojoaria entre colecionadores. O Speed Timer inovador tinha cronógrafo com roda de colunas, embreagem vertical, registro único de 30 minutos, complicação de dia, data e bezel interno rotativo. Uma versão com mostrador dourado chamada POG traz bezel Pepsi vermelho e azul, e ficou lendária como o primeiro cronógrafo automático no espaço, ganhando seu apelido do coronel William Pogge, que usou seu Seiko pessoal em 1973 a bordo do Skylab da NASA. Além do seu relógio oficial, o Omega Speedmaster, agora, enquanto o original 6139 não existe mais, a linha contemporânea Speed Timer da Seiko inclui uma série de referências diferentes, desde modelos mecânicos de alto padrão como parte da série Lux, até os cronógrafos de quartzo movidos à energia solar, que são extremamente populares, disponível em vários tamanhos e cores. Mas é o SSC 813 de 39mm que conquistou colecionadores com seu mostrador branco e detalhes pretos, remetendo aos clássicos cronógrafos Panda de mostrador exótico de meados do século XX. Não surpreende que essa versão moderna do Speed Timer tenha sido um grande sucesso para a marca. Destacou-se no vídeo dos relógios mais colecionados até 1000 libras e ficou em segundo no último torneio da Seiko. Tudo isso só aumentou minha confusão ao saber que esses modelos seriam descontinuados. A mudança ocorreu porque a Seiko transferiu a fabricação do relógio para outra de suas fábricas. Eles decidiram dar uma nova referência à peça durante o processo. Assim, na maioria dos casos, esses relógios são quase idênticos. Destaco alguns detalhes e as novas variações do trio. Como as maiores mudanças da linha Speed Timer estão nos mostradores, começaremos por eles. Os novos mostradores têm acabamento texturizado e efeito jateado, ao contrário das versões mais lisas dos antigos Speed Timers. Agora, se você é fã do Panda branco SSC 813, a boa notícia é que o novo SSC 961 oferece muito do mesmo, pelo menos em termos de visual e sensação geral. Os tons do mostrador agora mostram uma cor de casca de ovo mais suave, com um toque prateado, sugerindo uma aparência mais envelhecida, trazendo um visual mais vintage quando comparado ao branco mais brilhante do SSC 813. Agora, colecionadores que buscam o estilo de cronógrafo retrô notarão a mudança sutil, realçada pelo lume com pátina Lumibrit mais envelhecida, diferente do tom pálido do SSC 813. Vou destacar a última mudança no mostrador, que considero uma atualização relevante. A célula solar está bem mais oculta nos submostradores do novo 961, diferente do antigo 813, onde era fácil vê-la em certos ângulos de luz na versão anterior. Também é importante notar que há 2 novos modelos que acompanham essas atualizações, começando pelo SSC 963. Então, a Seiko está trazendo um visual mais contemporâneo com suas últimas adições, e apelidou a linha atualizada de Young Timer. Young Timer é um termo da cultura automotiva para carros colecionáveis e de entusiastas do fim dos anos 80 ao início dos 2000, como o BMW E30 e o Volkswagen Golf GTI, além de vários outros carros japoneses de alto desempenho daquela época. E o novo tom pastel combina perfeitamente com o nome, com o SSC 963 apresentado em um rosa claro quente que puxa para o salmão. A terceira opção talvez seja a mais marcante, o verde menta texturizado do SSC 965. Então, o 965 vai adotar uma abordagem mais dessaturada para essa paleta de cores, em comparação com muitas outras marcas que seguem esse caminho. Além das novas paletas de cores e da cor do lume no mostrador, os layouts vão continuar praticamente iguais. Há uma escala de minutos preta no perímetro do mostrador, com horas marcadas por índices aplicados facetados e pontos de lúminos cardeais. Mais adiante há 3 submostradores pretos que destacam o estilo Panda. Esses submostradores, que também funcionam como aberturas para células fotoelétricas solares, possuem um tom roxo translúcido sutil.
Ele não exibe padrões de grade linear como o 813. Às 3 horas, o contador de 24 horas indica o horário, não o cronógrafo. Escolha incomum, mas funciona como indicador AM/PM, típico em cronógrafos de quartzo. Às 6 horas fica o contador de 60 minutos um pouco menor que os outros, com indicador de reserva de energia tipo medidor de combustível quando o cronógrafo não está em uso. O mostrador de segundos contínuos está às 9 horas, e os 3 submostradores têm inscrições brancas e ponteiros tipo bastão. Os ponteiros de horas e minutos em bastão com lume são pretos nos mostradores branco e menta, e prateados no rosa. O ponteiro de cronógrafo com ponta de seta segue abordagem parecida, mas na versão rosa tem ponta preta. O mostrador tem texto mínimo com o logotipo Seiko aplicado e o Prospect Chix impresso abaixo das 12 horas. E, por fim, uma janela de data sem moldura fica na posição um tanto polêmica das 4 horas e 15 no mostrador, evitando os subregistros. Ela ficará bem baixa sob o mostrador devido às células solares. Portanto, nenhuma novidade deve ser boa notícia para a maioria. É como no SSC 813 porque você basicamente está recebendo a mesma estrutura de caixa da versão anterior. Agora, as dimensões permanecem inalteradas, com 39 mm de diâmetro, a altura da caixa de 13,3 mm e uma distância entre as alças de 45,5 mm, tornando esses alguns dos cronógrafos mais confortáveis de usar, especialmente considerando a faixa de preço. As linhas tradicionais da caixa de aço inoxidável e seu acabamento, com escovação circular na frente e polimento alto nas laterais, são familiares. Sem chanfrado de transição entre elas, um cristal de safira abaulado traz ainda mais nostalgia ao conjunto. E a visão é clara. Com revestimento antirreflexo na parte interna, a resistência à água é de até 100 metros fundo sólido rosqueado, e coroa de pressão sem assinatura. A coroa às 3 horas tem pegada serrilhada e design circular em relevo, trazendo mais interesse visual. Botões estilo pump ficam às 2 e 4 horas da coroa. São funcionais, mas com toque levemente esponjoso. Comparadas ao estalo dos cronógrafos mecânicos, as referências de cronógrafo branco e rosa trazem a mesma luneta taquimétrica de aço com revestimento preto IP do já descontinuado SSC 813 ao redor do mostrador. A versão menta traz uma das surpresas mais agradáveis da nova linha, com luneta lisa que acerta no visual retrô. Gosto muito dessa configuração e torço para que a Seiko use em modelos futuros. Os 3 aparecem em uma pulseira de aço inoxidável de 3 elos que parece ser a mesma do SSC 813 com elos sólidos escovados ajustados por pinos. A pulseira de 20 mm de largura afina levemente para 18 mm, onde encontra aquele fecho externo mais curto, que é construído com componentes estampados e usinados. No uso, a pulseira cumpre sua função e transmite segurança. Não possui elos intermediários, mas oferece 2 pontos de microajuste, que exigem uma ferramenta para a barra de mola para serem alterados. Esta pulseira é um avanço em relação aos modelos de entrada da marca, mas ainda não é referência mundial. A largura de 20 mm entre as asas permite inúmeras possibilidades de experimentação. Virando a caixa, vemos um fundo fechado que geralmente reflete o modelo original, mas você percebe uma leve variação em relação a onde o texto vai ser exibido, com alguns desses outros elementos ao redor da periferia em vez do centro. Esta será a única mudança no estilo deste fundo de caixa. Sobre o movimento dos novos Speed Timers, a Seiko manteve acertadamente o V192 movido a energia solar, já usado na geração anterior. Esse cronógrafo de quartzo oferece desempenho sólido, priorizando conveniência, menor espessura, fácil manutenção, custo e robustez em vez do romantismo do mecânico. Conseguir um movimento cronógrafo mecânico nessa faixa de preço vai ser bastante difícil, especialmente de uma marca japonesa como a Seiko, e isso vai exigir algumas concessões no processo. E eu acho que um dos grandes motivos pelo qual o Speed Timer vende tão bem é justamente pela falta de cronógrafos mecânicos abaixo de 1000 libras, e ainda conta com o nome Speed Timer. Isso se resume ao tamanho e facilidade de manutenção. Esse relógio não custará nem perto do que poderia custar um relógio abaixo de Libra 1000, se você optar por esse caminho. Mas também as dimensões do Speed Timer são fantásticas, e isso certamente é o caso aqui. Isso se mantém nestas novas variações. Apesar do V192 ser um movimento mecha crono, o ponteiro do cronógrafo tem um movimento suave, mesmo sem o retorno nítido e instantâneo ao zero. O movimento do Speed Timer cronometra em incrementos de 1/5 de segundo, ou seja, 5 batidas por segundo. A ação do ponteiro do cronógrafo equivale ao movimento de um calibre de 18.000 vibrações por hora, assim como muitos cronógrafos vintage. Agora, outro motivo que vejo esse ser um ótimo caminho para a Seiko é o uso de energia solar, ou seja, energia por meio da luz. E com isso vamos permitir que ele evite as trocas típicas que seriam necessárias para as baterias à medida que elas se esgotam. O desempenho é avaliado em mais ou menos 15 segundos por mês. Você pode parar os segundos na posição mais distante. Então ele tem parada de segundos, vamos dizer assim.
Ele garante 6 meses de reserva com carga total. Para ver a reserva com o cronógrafo inativo, confira as marcas de cheio e vazio no totalizador às 6 horas. Às 6, pressione o botão das 4 horas na posição de parada para visualizar. Ao ativar o cronógrafo, os submostradores passam a contar minutos. Como o V192 carrega com luz, usando o Speed Timer regularmente, você não precisará checar o indicador com frequência. Agora, outro ponto importante desse movimento é que ele permite ajustes em qualquer desalinhamento nos ponteiros. Eu tive algumas pessoas que compraram 813 conosco no passado, e houve uma certa confusão. Depois de um tempo, o ponteiro talvez ficou um pouco desalinhado. Você mesmo pode fazer esse ajuste, assim ele fica sempre perfeitamente alinhado. Tudo o que você precisa fazer é puxar a coroa completamente, segurar o botão das 2 horas e em seguida, pressionando novamente o botão das 2 horas, você pode alternar entre os diferentes ponteiros para ajustar o alinhamento com a ajuda do botão das 4 horas. Se você mantiver pressionado, consegue fazer alterações grandes e individuais. E se precisar fazer ajustes menores e mais precisos, basta pressionar o botão uma vez para fazer essas mudanças em incrementos menores. Então, quando a Seiko anunciou que iria descontinuar um dos modelos mais vendidos e favoritos dos fãs na linha Speed Timer, e ao optar por uma nova família de referências, fiquei bastante preocupado, porque primeiro eu nem sabia que existia uma nova família de referências. O que eu venho dizendo há anos é que por menos de 1000 libras, se você quiser optar por um cronógrafo, eu realmente acredito até hoje que o Speed Timer é o melhor custo-benefício que você vai conseguir encontrar. Quando você considera todos os fatores que alguém pode levar em conta ao analisar um cronógrafo, um deles vai ser os desafios de conforto no pulso. A maioria dos calibres mais valiosos e cronógrafos no mercado tem, só pelo movimento, de 7,5 a 8 mm de espessura. O conforto no pulso dificilmente estará alinhado com o que muitos colecionadores querem. Esse é um ponto. Depois você tem toda a questão da manutenção dos cronógrafos, que custa consideravelmente mais do que o que um movimento de 3 ponteiros custaria. Um valor simples, centenas e centenas de dólares. Às vezes a manutenção desses relógios pode custar mais que o próprio Speed Timer. E aí você tem o fator do nome e da credibilidade que vem com a Seiko e a família Speed Timer. Seu contexto histórico, o que ela trouxe com os cronógrafos e sua história. E além disso, tudo isso, conseguindo entregar em uma faixa de preço onde a maioria das marcas não atua quando se trata de cronógrafos. E ainda com carregamento solar, então você não precisa se preocupar com isso. Algumas coisas que eu vou mencionar do ponto de vista de mudanças são justamente alguns desses detalhes sutis no mostrador. Mas eu te garanto, se você visse isso do outro lado da sala e visse alguém usando um 813 ou um 961, você não conseguiria notar a diferença até tirar isso do pulso da pessoa e comparar lado a lado, e mesmo assim, talvez ainda não conseguisse perceber as diferenças aqui, de tão pequenas que são as distinções entre esses dois relógios. Então, se você era alguém que estava pensando em comprar o 813 e agora está chateado porque vai ter que mudar para outro modelo, isso não é motivo para preocupação. Isso é algo que vai ser praticamente 1 para 1 em muitos aspectos. Na verdade, a nova versão é até melhor. Por causa de como eles conseguem ocultar a célula solar dentro desses diferentes mostradores, fica muito mais discreto. Então, em resumo, este relógio e a minha opinião sobre ele é basicamente a minha opinião sobre o Speed Timer SSE 813. Sim, há alguns pontos pequenos. Talvez ele deixe a desejar em alguns detalhes mais refinados, com a janela de data posicionada mais abaixo, e a pulseira sendo apenas razoável. Sem dúvida é um avanço em relação a outros modelos da Seiko, sendo provavelmente a opção mais segura e indicada para quem começa no mundo dos cronógrafos. Por menos de 1000 libras de uma grande marca, você leva toda a história desse relógio. Você tem facilidade de manutenção, precisão do tipo ajustar e esquecer, além de um relógio bonito no pulso. É isso, pessoal, esse foi o meu vídeo. Analisando os novos Seiko Speed Timers, percebo que há pouco a comentar, especialmente na versão de mostrador branco do 961 em relação ao 813. As duas novas cores de mostrador, na minha opinião, são boas adições à linha Speed Timer. E na verdade fiquei muito aliviado depois que ouvi que eles iam descontinuar esse modelo, por termos conseguido um substituto que basicamente é um substituto praticamente idêntico a ele. Se vocês compraram esses relógios, acabamos de receber alguns, então ainda são novidade no mercado. Se você conseguiu um desses e adicionou à coleção, compartilhe suas experiências como dono nos comentários abaixo. Assim como o 813, porque há muitas semelhanças nesses relógios. Acho que isso será útil para quem está em dúvida sobre qual dessas peças escolher. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. Obrigado! Confira também tedbaldassarre.com, revendedor autorizado de mais de 35 marcas, incluindo Seiko. Cada compra em nosso site conta com envio rápido, suporte ao cliente dedicado e garantia de fábrica completa para todos os produtos que oferecemos. Mas, pessoal, muito obrigado novamente por assistirem. Fiquem bem e nos vemos em breve.